E o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse hoje que o país nunca vai se render. Pelo menos essa é a frase dele justamente após o presidente Donald Trump dizer que não negociaria com os iranianos sem uma rendição incondicional. Enquanto isso, Teherã registra mais ataques agora no aeroporto da capital, uma base bastante importante e fundamental, para a cidade, para Teherã. A gente conversa com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Priscila Yazbek, que está aqui comigo fazendo companhia, Pri? Neste sábado de plantão, quem disse que estaríamos sozinhos por aqui? Muito bom conversar com você para atualizar esse 8º dia de conflito. Muitas coisas acontecem, A gente fala de uma madrugada, de uma noite, parece que as coisas elas vão se reverberando e se repetindo, mas infelizmente é um conflito que já se arrasta, Pri? O que a gente tem de novidade? Antes de mais nada, você está bem? Bom dia aqui do Brasil, bem-vinda. Oi, Renan, bom dia a você, a todos que nos acompanham, saudades, meu amigo, muito bom interagir com você, estamos juntos neste sábado de plantão com essa guerra, então, que entra no seu 8º dia, agora com novos ataques, também novas declarações do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, falou depois daquela fala de Donald Trump de ontem, ele que fez uma publicação nas redes sociais dizendo que não ia aceitar nada menos do que uma rendição incondicional por parte do Irã, e ele respondeu num discurso que foi transmitido pela televisão estatal que os Estados Unidos vão levar os seus sonhos da nossa rendição incondicional para o túmulo. Então foram as palavras do presidente iraniano. Lembrando que desde a morte do líder supremo do Irã, do Ayatollah Ali Khamenei, há uma semana, um conselho de liderança formado por 3 pessoas passou a governar o país até que um sucessor seja nomeado. Esse conselho é formado pelo próprio Pezeshkian, que é considerado o mais moderado entre eles, o chefe do judiciário do Irã e que é considerado linha dura, o Gholam Mohsen Ejei, e o clérigo sênior, o Alireza Araf. E além disso, Renan, outras explosões foram ouvidas também na capital Teherã, como você disse, novos ataques aconteceram e, segundo a agência estatal MER, esses ataques foram lançados por Israel. As forças de defesa israelense também relataram que lançaram uma nova onda de ataques pela manhã contra Teherã e outros locais no Irã, utilizando mais de 80 caças para atingir instalações militares, incluindo locais de lançamento de mísseis. Então, essas foram as informações passadas pela IDF, pelas forças de defesa israelenses. E imagens registradas em Teherã durante as primeiras horas da manhã mostraram, como você disse, justamente chamas no aeroporto de Mehrabad, que, segundo a mídia estatal, foi atingido por ataques feitos por Israel. A extensão dos danos no aeroporto ainda não está clara e também não se sabe se o complexo foi atingido diretamente, mas esses relatos de chamas e de que esse ataque teria sido perpetrado por Israel. A CNN, inclusive, entrou em contato com as forças de defesa israelense para obter mais detalhes. E essa fala de Massoud Pezeshkian, esses ataques acontecem justamente depois que, nessa sexta-feira, Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais, na Truth Social, dizendo que não haverá acordo com o Irã, exceto a rendição incondicional. E ele falou que depois disso e da escolha de um grande líder e aceitável, os Estados Unidos e muitos dos maravilhosos e corajosos aliados dos Estados Unidos vão trabalhar incansavelmente para trazer o Irã de volta da beira da destruição, tornando o Irã economicamente maior, melhor e mais forte do que nunca. E ele terminou a mensagem com a sigla, fazendo uma referência à sigla Make America Great Again, mas trocando ali uma letra e dizendo Make Iran Great Again. Inclusive, Renan, só uma curiosidade, esse Make Iran Great Again é um lema aí que está sendo falado durante essa guerra, foi capa da revista Time nessa sexta-feira, nessa semana, e segundo alguns aliados de Donald Trump que têm criticado o seu engajamento nessa guerra, essa operação no Irã, algumas pessoas do movimento Make America Great Again, ex-aliados como a Marjorie Taylor Greene, têm criticado essa postura de Donald Trump, essa postura pró-Israel,
e falaram que essa sigla, em vez de Make Iran Great Again, seria Make Israel Great Again, ou seja, falando sobre o que seria uma subordinação dos Estados Unidos a Israel, já que houve aquela fala do secretário de Estado, Marco Rubio, durante essa semana, que disse que o Israel tinha avisado os Estados Unidos que ia atacar o Irã iria retaliar com ataques a bases americanas e por isso os Estados Unidos tinham se engajado na guerra. Isso foi visto como uma subordinação dos Estados Unidos a Israel e também foi visto com crítica pelos apoiadores de Donald Trump que votaram nele com a promessa de que os Estados Unidos não se engajariam em uma nova guerra. Então essa discussão também está acontecendo por aqui. E quando Donald Trump fala sobre essa rendição incondicional, ele está falando sobre não negociar com o Irã, está falando que o objetivo dele é derrotar completamente o Irã, e essa fala remonta inclusive à Segunda Guerra Mundial, quando Alemanha e Japão tiveram ali, os aliados pediram a sua rendição incondicional. Então é uma frase muito forte, também carregada de muito simbolismo, e considerando que os Estados Unidos não vão aceitar nada menos do que uma rendição incondicional, isso significa que os Estados Unidos vão tentar levar ao colapso do regime iraniano, já que o Irã não vai se render, como disse o próprio presidente iraniano. E um outro ponto também é que isso pode arrastar por um longo tempo essa guerra, e qualquer resultado que os Estados Unidos não tiverem aquém de uma rendição incondicional pode ser considerado um fracasso, uma derrota por parte dos Estados Unidos. E um outro ponto ainda é que não há histórico, não há precedentes de um regime que tenha sido derrubado sem o envio de tropas em solo, de boots on the ground, que é algo que Donald Trump quer evitar, enviar soldados americanos ao Irã, mas muitos especialistas observam isso, que esse objetivo dos Estados Unidos de uma rendição incondicional e um colapso do regime iraniano não seria possível sem o envio de tropas em terreno. Donald Trump também disse a alguns veículos nessa semana e também nessa mensagem de ontem que ele quer estar envolvido na escolha de quem vai suceder o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto nos ataques do último sábado. E ele falou, inclusive, essas foram algumas das declarações mais explícitas de que ele quer participar desse processo de sucessão. E ao site de notícias Axios, ele disse que o filho do Ayatollah Ali Khamenei, o Mojtaba Khamenei, não seria uma opção inaceitável, e ele é o principal cotado para suceder o líder supremo. Ele também disse à CNN, numa entrevista a Dana Bash, âncora da CNN, nessa sexta-feira, que a liderança do Irã foi neutralizada e que ele está buscando uma nova liderança para o país que trate bem os Estados Unidos e Israel. E ele falou que está aberto a uma nova liderança religiosa. Quando ele foi questionado se esse líder que ele vai participar dessa sucessão, se ele aceitaria, portanto, algum líder que seria religioso, ele disse que sim. E quando ela perguntou se ele faria questão de um líder democrático, ele disse só o seguinte, que o que os Estados Unidos precisam seria de um líder que trate bem os Estados Unidos e Israel. E ele falou que será fácil escolher um novo líder e voltou a comparar a situação do Irã com a Venezuela, o que muitos especialistas dizem que é uma situação completamente diferente. Uma última informação ainda, Renan, sobre o prazo, né, da guerra, a extensão da guerra. Na entrevista à revista Time, que foi publicada na noite de ontem, na noite de quinta-feira, ele disse que acredita que os objetivos do governo poderiam ser alcançados em 4 ou 5 semanas, mas disse que não há limites de tempo para nada, e ele falou que quer resolver a guerra. E isso gerou também ali uma apreensão no mercado financeiro por causa da extensão da guerra, por causa dessas falas de Donald Trump de que não vai aceitar nada menos que a rendição incondicional. E o petróleo bateu os $90, passou dos $90. O petróleo, referência aqui nos Estados Unidos, WTI, chegou a subir 12%, e isso está provocando uma expectativa também de pressão sobre a inflação aqui nos Estados Unidos, que era uma das promessas de campanha de Donald Trump, controlar a inflação e não envolver os Estados Unidos em novas guerras. Então, as duas principais promessas de campanha de Donald Trump estão em risco com essa operação e com esses ataques feitos ao Irã, Renan.